Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos resolver a avaliação para servir de estudo para recuperação. O que tinha aqui na questão 1? Calcule o resultado de cada uma das seguintes potências e registre aqui o valor final. Pessoal, o resultado quer dizer que tem que achar o valor, o numérico final. Não é só aplicar a propriedade, tem que achar tudo. O que a gente tem aqui nesse primeiro caso? Uma divisão de fração. E é a mesma base, tá? Então, você tem divisão com expoentes negativos e a mesma base. Quando nós temos divisão de potência, o que diz a regrinha? Vou até colocar a regrinha aqui, ó, para saber. Ó, a regra fala o seguinte, na divisão. Lembrando que a gente viu muitas propriedades de potência, tá? E na divisão de potência, aí que não tá dando para enxergar direito, vou pôr aqui embaixo. Então, na divisão de potência, manter a base e subtrair os expoentes. Ok? Então, nós temos a base 3, ela é igual, vamos manter a base. Mantém a base 3. Subtrai os expoentes, vai ter joguinho de sinal aqui, tem que ficar atento, ó. Menos 2, menos 4. Tem jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, ficou assim, ó. 3 menos 2 mais 4. Aí, o que eu vou ter? Quando eu tenho menos 2 mais 4, eu terei 3a quadrado. E 3 ao quadrado, turma, é 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Pronto. O que eu queria de resposta lá? Letra A, número 9 aqui, ó. Muitos acertaram, muitos deixaram na potência, tá? Mas é assim que eu queria. Letra B, nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. Menos 2. O que diz a regra? A regrinha aqui fala o seguinte, vou escrever essa regrinha aqui do lado, ó. Inverter a fração e trocar o sinal do expoente. É isso que diz a regra. A gente inverte a fração e troca o sinal do expoente. Então, eu vou fazer isso. O 8 vira numerador, o 1 vira denominador, e eu vou trocar o valor, o sinal do expoente. Estava negativo, fica positivo. O que a gente tem para resolver até o final? 8 ao quadrado e 1 ao quadrado. Ok? 8 vezes 8 é 64. E 1 vezes 1 é 1. 64 dividido por 1 é 64. Diego, fala para mim. Tava fácil, não tava? Isso aí eu acertei. Você errou a de cima? Não. Não, tá, acertei verdade. tudo. Você eu errei a 2 e tive umas confusão em outra. Então, pessoal, era isso que eu queria. Aí você colocava lá, ó, na letra A e na letra B você ia colocar 64. Pronto, eu queria o valor final. Presta atenção, quando a professora pede o resultado, você vai calcular até o fim. Quando a professora fala, aplique a propriedade de potência, aí você pode parar no meio da conta, tá? Então, fiquem atentos quando é a pergunta. Vamos fazer a 2. Olha aqui a 2. Opa! Escreva na forma de expoente fracionário as seguintes expressões. Turma, quando você não tem nada, é um quadrado. Coloquei de propósito para ver quem tinha essa jogadinha aí. E o que eu faço? Mantenho a base. Quem é a raiz vira denominador do expoente fracionário. Ó, o que é um expoente fracionário? Quando o expoente é uma fração. Só isso. Não precisava levar adiante, não precisava resolver nem nada. Era só aplicar a propriedade. Propriedade para expoente fracionário é:
Quem é raiz vira denominador, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Tá vendo o 4 que é raiz? Ele vai virar denominador. Então, o 3 mantém lá e o 4 vem aqui embaixo. Que resposta nós temos? 5. Por que 5, gente? É 2. O professor escreveu errado. Nós temos 2 elevado a 5 sobre 2 e 2 elevado a 3 sobre 4. Aqui, ó. Prontinho. Muito simples. Ok? Vamos lá. Eu confundi. Você fez alguma... Na segunda, ao invés de eu ter... eu tinha feito certo. Só que aí na hora que eu fui, na hora que eu fui clicar, eu cliquei na que tava 4 por 3. Aí só... Ah, entendi. Foi falta de atenção na hora de clicar. eu vi que a primeira tava certa, eu falei, então deve ser isso aqui. E olha, não só a minha prova, mas vários exercícios vão trazer essas confusões para ver como é que tá a atenção de vocês. Muitas vezes ele é simples, mas aí você acaba se confundindo. Sei lá, dia de prova dá um certo nervosismo, não é? Ó, eu acho que a gente resolveu isso aqui, não sei. Tinha que fazer cada polinômio e encontrar o seu resultado correspondente. É o chuveirinho aqui, não tem segredo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. 8x que multiplica 8x, 8 vezes 8, 8x mais 1 que multiplica 8x menos 1. 8 vezes 8 é 64. E x vezes x é x ao quadrado. Já estou fazendo aqui embaixo, tá? 8x que multiplica menos 1 vai dar menos 8x. Aí agora eu vou para outra conta. Eu vou aqui, ó, para 1 que multiplica 8 e para 1 que multiplica menos 1, ok? Aí eu vou aqui. 1 vezes 8x é mais 8x. Mais 1 com menos 1. Mais com menos dá menos e 1 vezes 1 é 1. Agora vejam só, pessoal, se eu tenho um negativo e um positivo, eu posso cancelá-los de tal maneira que o que sobrou para mim foi 64x ao quadrado menos 1. Pronto. Escolhe o correspondente lá, tá? Agora aqui, ó, 10 mais 3x ao quadrado. É a mesma coisa que a gente escrever na forma de conjunto de polinômios assim, ó. 10 mais 3x, 3x, que multiplica 10 mais 3x. E aí eu vou fazer o mesmo esquema do chuveirinho duplo que eu fiz lá em cima. 10 vezes 10 e depois 10 vezes 3x. Vou colocar aqui embaixo as respostas e vou tentar fazer um pouquinho menor. Vamos ver. 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 3x é 30x. 3x vezes 10 é 30x de novo. Opa! Mais 30x. 3x vezes 3x é 9x ao quadrado. Então, o que eu tenho de resposta? 100x mais 60x mais 9x ao quadrado. Vai dar aqui, ó, o primeiro quadradinho. Tá? Aí, já vou resolver esse polinômio aqui, ó. 9 menos 4y ao... Oh, que 9? A menos 4y ao quadrado. Bom, da mesma forma aqui em cima, eu vou escrever os conjuntinhos de polinômio. Vou fazer de outra cor, porque tá ficando uma confusão essa vida aqui. Vou fazer de vermelho para diferenciar. Então, o que nós temos ali, ó? A e menos 4y, que multiplica a menos 4y. Eu só desmembrei, era a menos 4y ao quadrado. E aí aqui embaixo vou tentar fazer a resolução. A vezes a... Ai meu Deus, tá muito apertado. A vezes a é ao quadrado. A vezes menos 4y é menos 4ay. Menos 4y vezes a é menos 4ay. Menos 4y vezes menos 4y dá mais
16y ao quadrado. Aí eu posso organizar essa vida aqui, ó. Vai ficar menos 4y com menos 4y dá menos 8y. E a alternativa que vai dar correta é aqui, ó. A ao quadrado. Olha, gente, eu assinalei errado esse aqui. A ao quadrado. Essa continha aqui é ali de cima, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a ao quadrado menos 8y mais 16y ao quadrado. Acabou que se você for ligeiro, você nem precisa fazer esse último polinômio, você assinala direto a última opção que é para ele. E pronto. Mas, quer resolver esse último polinômio para ver o que dá certo, a gente pode fazer direto a regra. Quando você tem uma soma de um positivo com um negativo, ó, 3x menos 2c, que multiplica 3x mais 2c. Existe uma regrinha de produto notável que sempre vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E eu nem preciso ficar resolvendo um montão de polinômio, eu já chego logo no resultado. Ok? Essa aqui deu um certo trabalho, mas não foi o principal erro de vocês. Vocês estão tão silenciosos que eu tô assim com medo. Posso continuar? Pode. Pode. Essa estava fácil e, por sorte, muitos de vocês acertaram. Qual alternativa é correta aqui? Qual polinômio dá aquele resultado ali? O resultado que queremos chegar é o 16x ao quadrado menos 9. Qual dessas contas dá aquele resultado, gente? A letra C. A letra C? Vamos confirmar? Ó, 4 vezes 4 é 16. Então, vou colocar aqui. X vezes x é x ao quadrado. Ok. Aí, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes menos 3 é menos 12x. Mais 3 vezes 4 é mais 12x. E 3 vezes 3 é 9, só que mais com menos é menos, então 9, tá? Aí na hora que eu for simplificar isso, o negativo com o positivo se cancelam, resta 16x ao quadrado menos 9. Então sim, é a letra C. Pro, como é que eu faço sem querer confirmar um por um? Eu quero partir daqui e como é que eu consigo resolver? Vamos lá, outra alternativa. Quando você tem essa situação aqui, ó, que já é o resultado de um polinômio, que ele deu negativo, você quer descobrir os termos dele, tira a raiz desse primeiro termo, tira a raiz desse outro termo. Por quê? Porque se aqui já está ao quadrado, para mim voltar ao início é tirar a raiz. É o inverso do que já está ao quadrado. E aqui, ó, o que eu vou obter? 4. E aqui eu vou obter o 3. Acaba, gente. E a raiz quadrada do x? Também. Do x ao quadrado, a raiz quadrada, vou até colocar junto aqui, ó. É o próprio x. E aí, gente, para dar esse tipo de resultado, é sempre um termo sendo positivo e o outro termo sendo negativo. Sempre dá aquele tipo de resultado, por isso é chamado de produto notável. Ele é um resultado previsível para o produto da soma vezes a diferença de números iguais, tá? Sempre vai dar. Ah, não quero fazer raiz, acho muito difícil, vou testar um por um. Beleza, testa um por um fazendo chuveirinho que você chega também no resultado. Mais uma questão. Entre as igualdades seguintes, identifica as que são verdadeiras. Teve confusão aqui, hein? Eu vi. Aqui, ó, pessoal, vamos ver. B menos 2C ao quadrado. O que você teria que fazer? Você tem que desmembrar e vai ter que fazer isso aqui
item por item. Então, você vai confirmar lá no seu caderno, você foi lá e escreveu assim, ó, B menos 2C, que multiplica o B menos 2C. E aí, você vai confirmar se o resultado que eu já resolvi ali está correto ou não, ó. B vezes B, B ao quadrado. B vezes 2C, menos 2BC. Repete, tá? Menos 2C vezes B também dá a mesma coisa. Menos 2BC. Ok? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 é 4. E C vezes C é C ao quadrado. Pronto. Aqui, pessoal, não é um negativo e um positivo. Então, não pode cancelar. A gente tem que somar. Fica assim, ó. Menos 4BC mais 4C ao quadrado. Então, sim, aquela ali está resolvida corretamente. Então, você pode assinalar, porque ela está resolvida certinho. Aí, você vai fazer a mesma coisa na letra B. Ó, vamos confirmar? 2C ao quadrado já não é 2C, seria 4C ao quadrado. Então, eu já consigo identificar um erro logo aqui. Por quê? Porque 2C vezes 2C deveria dar 4C ao quadrado. Já está errado. Nem vou verificar mais. Outra coisa que eu consigo ver fácil aqui, ó. Quando eu começo a resolver esse polinômio, x a terceira vezes x a terceira já me daria um x a sexta. E não aparece x a sexta aqui na resposta. Então, aqui também já está errado essa conta. Nem preciso continuar. Agora, olha aqui a outra. É bem essa propriedade que a gente viu anteriormente. Quando eu tenho um número negativo e um positivo, vai me gerar sempre um produto notável esperado. E o esperado é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aqui, turma, eu também consigo identificar que vai ser 9y ao quadrado mais menos o quadrado do segundo termo. E então ela também está com erro. Nós só temos uma verdadeira, que é a letra A. Ok? Sei não se eu não tinha considerado outras nessa aqui, viu, gente? Tenho que rever, talvez. Se alguém observar alguma confusão nas correções, me avisa. Boa questão. Vou repetir questão diária na prova. Já fiquem atentos. A recuperação vai ter questão diária. Porque tem questão diária em todas as nossas tarefas. Então, não tem como fugir. A área é sempre lado vezes lado. É sempre lado vezes lado quando eu estou falando de quadrado e de retângulo. Se eu estiver falando de triângulo, de trapézio, aí não é. Mas para quadrado e retângulo, é lado vezes lado. E quais são os lados? X mais 1 e x mais 5. Então, é só multiplicar. X mais 1 que multiplica x mais 5. E faz o chuveirinho. Duplo. Ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 5 é 5x. 1 vezes x é apenas x. E 1 vezes 5 é 5. Aí, o que eu vou ter? Posso organizar melhor. Eu vou ter assim, ó. X ao quadrado mais 6x mais 5. Me lembro bem da Rafa, não sei se é a Rafa ou a Raíssa, que estava falando, mas eu não acho. E demorou e achou, né? Foi você, né, Rafa? Uhum. Demorou, mas você achou e acertou essa, né? Uhum. Ótimo. Então tá, fácil também. Agora aqui, Jesus, que confusão vocês fizeram. Foi difícil colocar o fator em evidência certinho aqui, hein? Teve muitos erros dessa questão da prova. Só um minutinho, pessoal. Aí, vamos fazer um por um, porque aqui teve muitas confusões. Vou até trocar a cor
fazer de azul. Por quê? Porque teve muito rolo. Isso aqui tinha que colocar o fator comum em evidência. Pessoal, vocês têm 8x mais 16y. É um número que é em evidência aqui. Qual número eu posso pôr em evidência? Entre 8 e 16, qual número vamos pôr em evidência? Que seja um fator comum. O 8. Isso, o 8. O 8 é fator comum, então eu vou colocar o 8 em evidência. Tiro ele fora do parênteses. E aí, quem fica no parênteses? Quem sobrou? Opa, 16y não. Por quê? 8 vezes 2 vai dar 16. Então, olha ali, ó. 8 que multiplica x dá 8x. 8 que multiplica 2y dá 16y. Pronto. Aliás, essa letra A, a maioria de vocês conseguiu fazer de boa. Letra B. Eu acho que a presença de um número decimal, como 2,5, deixou vocês meio doidos. Por quê? Vamos olhar os termos. Eu tenho 2,5ax e eu tenho 2,5a. Então, como eles são iguais, eles são um fator comum. Eu tiro ele para fora do parênteses. 2,5a é o meu fator comum. Assim, uma letra e um número. 2,5a que multiplica x ao quadrado vai dar 2,5ax ao quadrado. Beleza. E 2,5a que multiplica 1 dá 2,5a. Então, era mais simples do que vocês colocaram para mim lá na resposta da prova. Vocês tentaram complicar demais. Era mais fácil ainda. Enfim, chegamos em duas questões que eu consigo fatorar por agrupamento. É um pouco diferente. Olha que a gente tem polinômios maiores. Então, eu faço primeiro um grupinho, depois outro grupinho. Então, eu chamo essa fatoração de fatoração por agrupamento. E eu vou fazer primeiro aqui, ó. Bx ao quadrado menos 2by. Bom, fala para mim. Qual é o fator comum nessa primeira porção do polinômio? O B. O B, isso. Aí, quem ficou? O x ao quadrado e o menos 2y. Pronto. Por quê? Porque o B eu tirei. B vezes x ao quadrado dá bx ao quadrado. B que multiplica menos 2y dá menos 2by. Ok. Põe o sinalzinho de mais que é da expressão ali, mantém. Agora, no segundo porção ali, eu vou ter como fator comum um dos números. Qual número vai ser o meu fator comum? 5. Isso. Aí eu vou tirar o 5, que vai multiplicar x ao quadrado e que vai multiplicar menos 2y. Porque 5 vezes 2 é 10. E aí dá certinho ali. Então, molezinha também, pessoal. Ó, 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. 5 que multiplica 2y é 10y. E pronto. Resolvido. E vamos fazer da mesma lógica aqui, ó. Separa o grupinho. Primeiro aqui. Vai ter tanto um número, quanto uma letra, quanto uma potência. Tudo isso dá para eu colocar em evidência. Qual é o número que vamos pôr em evidência? 2x ao quadrado. Isso, certinho. Colocamos o número 2 em evidência, colocamos o x e também vamos colocar uma potência ao quadrado em evidência. Pode fazer isso? Pode. Você vai sempre fazer de um jeito mais fácil de todos, o jeito mais simples. Para que gere 2x ao cubo, eu tenho que multiplicar por x. Para gerar 4x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por menos 2. Correto? Vamos ver. Quando eu tiro a prova real, ó, 2x ao quadrado que multiplica x vai dar 2x ao cubo. Por quê? Entre x ao quadrado e x a gente soma os expoentes. Não aparece aqui. Vou fazer bem grande aqui do lado, ó. X ao quadrado vezes x. Não aparece, mas existe o 1. E aí o resultado é um x ao cubo. É daí que eu tirei esse 2x a terceira. E aqui é a mesma coisa, ó. 2 que multiplica... Ó, 2 que multiplica 2 é 4. X ao quadrado que não multiplica nada lá é o próprio x ao quadrado. Tá resolvido esse primeiro termo.
Vamos colocar o sinalzinho de mais. E vamos colocar o número em evidência no segundo termo. Qual número vai ser esse? 2. 2. Quem fica dentro do parênteses? O 5Y. 5y. E que número vezes o 2 vai dar 2? 1. Pronto. Tá resolvido. Então, essa aqui tá corretinha. Pessoal, já podem esperar que eu vou colocar outra dessa na nossa avaliação. Ok? É isso. Prova corrigida. Vocês estão